Muito bem. Dá início. Bom, falávamos sobre representação em uma certa base, B maior que 1. E hoje nosso objetivo é entender um pouco melhor nessa representação, inclusive como a gente poderia operar com representação de números, no caso um pouco mais particular para hoje, inteiros, escritos em outra base, né? Além da nossa base 10. Bom, então, assim, vou fazer basicamente aqui as coisas em função de alguns exemplos mais práticos, em vez de estar escrevendo toda a notação mais carregada, né? De forma geral. Primeira coisa, considerando a nossa famosa base 10 aqui, se a gente pegar um número escrito assim, nós estamos querendo dizer o número 4 vezes 10 ao quadrado, mais 8 vezes 10, 10 elevado a 1, né? Mais 2. Também pode ser assim, para manter o padrão, vezes 10 elevado a 0, que é 1. E viu também que se tivéssemos ali um número com a vírgula depois, então estaremos ali potências de 10 com expoentes negativos, né? 10 a menos 1, 10 a menos 2. Mas por hora vamos deixar assim apenas, inteiros. De modo que, se você pega, por exemplo, um número assim, 2, 3, 0, 1, digamos na base 5. Então é fácil você perceber, né, transcrever para, por exemplo, a base 10, ou querer entender realmente que número é esse. 2, 3, 0, 1 na base 5, pela própria definição. Isso vai ser exatamente 2 vezes o 5 elevado ao expoente correspondente àquela casa ali que está o 2, que é a quarta casa, né, da direita para a esquerda. A primeira casa sempre corresponde ao 0, né? Então ali vai ser 5 elevado a 3. Né? 0, 1, 2, 3. Depois o 3, para multiplicar uma potência de 5 a 2. O 0 está multiplicando o 5 elevado a 1. E o último 1 está multiplicando o 5 elevado a 0. Então, claro, você pode fazer a conta completa aí, você vai ter o seu número que foi representado daquela maneira, 2301. Nesse caso aqui ficaria, por exemplo, 5 elevado à terceira, 5 vezes 5 vezes 5, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, né? 125 vezes 2, 250, mais 5 ao quadrado, 25, 25 vezes 3, 75, 0 vezes 5 ali dá 0, e o último ali dá 1, né? Que é 1 vezes 1. Então vamos ter 250 mais 75, 325, mais 1, 326. Tá certo a conta aí? Bom, então quer dizer, se o número está representado na base 5, na base 2, na base B maior que 1, é fácil você transcrever ele de volta, né, para a base 10, ou para uma base que você conheça. Por quem está um pouco mais interessado hoje é fazer o processo contrário. Como é que a gente pegaria, por exemplo, esse 326 na base 10 ou qualquer outro número, e encontraria esses números aí, 2, 3, 0, 1, que representam ele, né, na base 5, ou em outra base que você queira. Esse procedimento contrário. Certo? Bom, para a gente fazer esse tipo de procedimento, escrever um número com essa representação aí em uma base dada, base 2, base 3, base 5, base qualquer, você tem que, claro, lembrar de como é que você faz isso para a base 10. Já que essa notação para a base 10 é uma coisa que a gente aprende, né? Uma coisa que a gente
formaliza, né, o entendimento desde o começo, né, da nossa vida escolar. Mas não é algo tipo assim, automático, assim, algo que naturalmente apareça para a gente. Então, parece muito natural porque a gente está acostumado desde criança a ver os números com essa notação. Mas existe uma razão desse sistema de numeração ser assim, né? E existe um padrão. E esse padrão ele se repete quando você escolhe outras bases. Por exemplo, temos dois números aí, 482, 326. Esse 482, escrito assim, como é que a gente precisaria entender como é que a gente encontrou este número 4, este número 8, este número 2, nessa posição aí, nesta ordem, para que a sequência de três números represente o número 482. O número 482 não é... Ele existe independente da maneira que você escreve ele, né? Se você escrever por extenso, é o número ali. Né? Aqui é só uma maneira de representá-lo, e não é a maneira única. Então, esse 4, esse 8, esse 2 apareceu de forma conveniente na representação aqui, mas tem uma razão. Primeiro, repetindo a mesma coisa que eu escrevi ali, já que eu estou usando o mesmo número, essa notação significa, por definição, essa soma. Cada número desse multiplica uma potência de 10 e com expoente decrescente ali, né, da esquerda para a direita. Por hora, para esse exemplo aqui, eu vou 10 elevado a 0 é 1. Então, esse último 10 elevado a 0 aqui eu vou omitir, já que é 1, para ficar esse 2 ali isolado. Com esse 2 isolado, dá para a gente perceber, por exemplo, que ele aqui, ó, isolado, este algarismo 2 poderia ser encontrado percebendo simplesmente que nós temos deste lado aqui uma soma, mas que com certeza é um número múltiplo de 10. Está pegando ali, né, 10 ao quadrado, está pegando só múltiplos de 10 ali e somando. Então, são múltiplos de 10. E o 2 é um número menor do que 10, né? Menor do que 10. Aí lembra do algoritmo da divisão. 482 está descrito aqui, então, como sendo 10, colocando tipo 10 em evidência. 10 vezes 4 vezes 10, mais 8. Não é isso? Essa parte aqui onde está o 10, estou colocando em evidência. Então, pelo algoritmo da divisão, o que você está fazendo aí, na verdade, é dividindo 482 por 10 e encontrando o quociente na divisão 4 vezes 10 mais 8, que é 48, e o resto dessa divisão é 2. O resto é 2. Existe um único par, né? Que no caso é o 48 e o 2, o único par de números que satisfaz essa relação aí com o 482 e o 10, pelo algoritmo da divisão. Daí uma razão de você exigir na sua anotação que os algarismos eles precisam ser de 0 até b-1. No caso ali, o nosso b é 10, a base. Porque, na verdade, ali eles vão aparecer como restos da divisão. Então, os possíveis restos da divisão por 10 é de 0 a 9. Então, esse 2, que é o primeiro algarismo, ele pode ser encontrado assim. Ele é o resto da divisão do 482 por 10. Você divide 482 por 10, o resto vai ser 2. Beleza? Ok. E os próximos? Bom, aí o que acontece? O 8, já está aparecendo aqui, ó. Como é que ele poderia aparecer na nossa... repetindo essa ideia? Meio que tentando isolar o 8 ali. Esse nosso 482, se você subtrai aquele 2 ali, que era o resto, isso vai dar, então, 10 vezes 4 vezes 10 mais 8. Se você divide por 10 de novo, você vai ficar com 482 menos 2 dividido por 10. Isso aqui dá um número inteiro, né? Porque você está pegando o número
subtraindo ali o resto 2, né? Então a divisão agora passa a ser exata. Você dá um número inteiro. E esse número inteiro nada mais é do que o número 4 vezes 10 mais 8. 4 vezes 10 mais 8. Aí, de novo, você olha para o algoritmo da divisão e percebe aí que esse número inteiro que está aqui do lado esquerdo, dividido por 10, está encontrando o quociente 4 e o resto 8. Então, novamente, você tem o 8, o logaritmo que você estava buscando, como um resto de uma divisão. Nesse caso, você precisou fazer o quê? Dividir o 482 primeiro por 10, depois pegar o quociente daquela divisão, que era o 48, e dividir, né, por 10 de novo, para encontrar o quociente 4 e o resto 8. O 4, que é o último algarismo ali a ser buscado, poderia ser encontrado dessa mesma maneira, apenas lembrando que o 4, se você for dividir ele por 10, você encontra ele próprio como o resto, né? 0 vezes 10 mais 4. Uma maneira para você encontrar esses números segue esta ideia. Uma maneira. Que não é exatamente do jeito que a gente está fazendo aqui. Estou apenas ilustrando o passo a passo, mas que na prática a gente faz uso daquele algoritmo que a gente faz a divisão mesmo. Veja, o teorema chamado algoritmo da divisão, né? Dados dois números, A e B maior que zero, existe um único Q e um único R, R maior ou igual que zero, menor que o quociente, tal que, né? Total. Esse é o teorema. Agora, o que eu estou falando aqui do algoritmo da divisão é aquele procedimento que a gente faz para dividir dois números inteiros, né? Por exemplo, assim, né? 482, algoritmo prático, né? Aí você divide por 10. Quando dividir por 10 aqui, a gente vai encontrar o quociente vai ser 48, né? E o resto, 2. É como eu estava falando lá, esse 2 é o 2 ali, o primeiro algarismo da direita. Né? Olhando da direita para a esquerda. Ou o último, né? O algoritmo da esquerda para a direita. Aí esse 48 que está aqui, ele já é este número aqui. Então, esse número 8, ele veio de onde? É você pegar esse 48 e dividir de novo por 10. Quando você dividir por 10, você vai encontrar aqui quociente 4. 4 vezes 10, 40. Resto, 8. Então, esse 8 aqui é o resto dessa divisão. E, por último, o próprio 4, dividindo por 10, mas dividindo no sentido do algoritmo da divisão. Né? A gente não costuma na escola dividir um número menor por um maior dessa maneira, assim, né? Representar assim, né? Um menor por um maior. Mas, claro que é possível pelo algoritmo da divisão, mas o quociente aqui dá 0, né? 0 vezes 10, mais o resto, que é o próprio, no caso aí, o próprio dividendo, digamos assim, o próprio 4. Apenas para deixar o mesmo padrão, onde a gente percebe que os números 4, 8 e 2 são justamente os restos da divisão aqui, pegando de trás para frente, né? Do último para o primeiro. Não é isso? Então, para números na base 10, os algarismos ali são encontrados assim. Poderiam ser encontrados assim, usando o algoritmo da divisão. E para uma base qualquer, que não seja 10, você pode repetir este argumento. Vamos fazer já já um exemplo. Antes desse exemplo, do ponto de vista mais formal, que é inclusive o que justifica a possibilidade de poder fazermos isso, ou seja, escrever qualquer número em qualquer base maior que 1, claro, novamente o algoritmo da divisão, sempre ele, e é justamente o fato desse assunto estar aparecendo aqui para a gente nessa unidade, ou nesse curso, né, como aplicação do algoritmo da divisão também. É você fazer o algoritmo da divisão, mas porém aqui numa sequência, assim, sem fazer essas divisões aqui sucessivas, mas usando o teorema. Então, dividindo por 10, né? 482,
como a gente viu, é 48 por 10 mais 2. Aí esse 48 ali, que era o quociente, você faz o uso de novo do algoritmo da divisão, dividindo por 10. 48 por 10 vai dar 4 vezes 10, que é 40, mais 8. E esse quociente aí é 8, ou 4. Novamente você divide ele por 10, ficando 0. 0 vezes 10 mais 4. Assim. E após fazer isso, você reescreve a expressão por 482 original, substituindo cada número ali pelo que vem na linha abaixo. Por exemplo, trocando aqui o 48 por 4 vezes 10 mais 8, lá dentro da expressão, trocando o 4 por 0 mais 10, 0 vezes 10 mais 4. Aí com isso você fica com a expressão assim, ó, 482 igual a. Aí o 48 vai virar 4 vezes 10 mais 8, repete o 10 que já estava lá multiplicando, mais 2. Que é o 48, né? Já troquei ali. Aí só falta agora trocar só o 4. O 4 que está multiplicando o 10 aqui, né? Ele é 0 vezes 10 mais 4. Esse aí é o 4. Ele está multiplicando o 10. Depois a gente está somando 8. Depois pegando isso aqui tudo e multiplicando 10 de novo. É isso? E lá no final, somando 2. Então, esse parênteses aqui é apenas o 4. E agora a gente percebe que temos apenas 10, vários 10 aqui, produtos, e alguns algoritmos, e dá para a gente juntar tudo organizando neste padrão com somas de potências de 10 vezes números. Esse que a gente quer. Então, por exemplo, no primeiro produto aqui dentro do parênteses maior, temos 10 vezes 0 vezes 10, que eu vou colocar 0 vezes 10 ao quadrado, ao invés de colocar já direto o 0. E depois aqui 4 vezes 10. Depois essa conta está somando 8. Deixa eu parar isso aqui. Depois tudo isso está multiplicando 10. Aí mais 2. Depois, multiplicando agora cada parcela pelo 10 que está lá fora. A priori eu podia colocar esse 0 aqui já, não tem tanta diferença. Se quiser colocar ou não, vai dar no mesmo. Se quiser colocar, ficaria 0 vezes 10 ao cubo. O 10 ao quadrado vezes o 10. Lá estou juntando só as potências de 10. E o 4 vezes 10 vezes 10. 4 vezes 10 é o 10 vezes 10, 10 ao quadrado. E depois o 8 vezes 10, que está aqui. Por fim, o 2. É claro que esse 0 vezes 10 ao cubo aí é 0. Não precisa colocar. Mas o que a gente poderia adicionar aqui apenas para deixar o padrão seria assim: 4 vezes 10 ao quadrado, tirando aquele 0 vezes 10 ao cubo ali, mais 8 vezes 10. E esse 2 aí a gente vai escrever assim: 2 vezes 10 elevado a 0. 8 vezes 10 eu vou colocar um expoente 1 ali no 10 apenas para deixar esse padrão e para a gente perceber que 4 vezes de 10 ao quadrado, 8 vezes 10 elevado a 1, 2 vezes 10 elevado a 0 é justamente representado dessa maneira: 4, 8, 2 na base 10. E normalmente a gente não escreve nenhum símbolo, mas se quiser enfatizar, seria algo assim. Certo? Então, assim como a gente fez aqui para a base 10, poderia ser feito para qualquer outra base. Quando você quer escrever um número em uma base B maior que 1, qualquer número, 5, 3, qualquer outro número, você vai fazendo divisões sucessivas por aquele número e depois reagrupando as potências. Quando você reagrupar as potências, você vai ter uma sequência
de produtos, né, de números de 0 a 6 por potências daquela, de 0 até b menos 1, né? Se a base for 7, seria 6. E depois fica no padrãozinho para você poder escrever o número naquela outra base. Beleza? Então, entendido aqui o caso 10, vamos ver como é que isso se replica para uma base diferente de 10. E é claro, como eu estou falando aqui, é a mesma coisa, essencialmente. Eu fiz esse 482, só ali na base 10, né? Eu fiz, o outro número aqui foi o 326, né? Eu vou fazer o 482 mesmo, na base, que está na base 10. Qual é a representação dele, por exemplo, na base 5? Certo? Aí, como falei, temos duas maneiras. Se quiser usar o algoritmo da divisão sucessivamente naquele padrão que eu fiz anteriormente, ou então fazendo já naquele formato de divisões sucessivas com aquele formatozinho que a gente divide, como na escola. Que é um pouco mais prático, né? 482. Aí você divide por 5. Já vai, a base aqui é pequena, dá para fazer logo uma divisão meio que de cabeça já direto, não para dar o quociente completo. 482 não é múltiplo de 5, né? O múltiplo menor aí seria, mais próximo seria 480, né? Menor e mais imediatamente menor, né? 480 e dividido por 5 é o quê? 90 9 vezes 5, 9 vezes 5, 45, aí sobra 30 ali, né? Então fica 96, né? Sobra resto 2, né? 96 ali vezes o 5 vai dar o 480. É isso? Sobra resto 2. Esse 96 você vai fazer o quê? Dividir por 5 de novo. 96 dividido por 5 dá quanto? 19. Que vezes 5, 95, sobra 1. Esse 19 divide por 5 de novo, dá 3, né? 3 vezes 5, 15, para 19, 4. E esse 3, embora mesmo ele sendo menor que 5, você faz a última divisão por 5 e termina aqui quando chegar justamente nesse quociente 0, que é quando o número for menor que 5, onde o quociente vai ser o 0 e o resto vai ser o próprio número ali, 3. Né? Sempre lembrando que a gente está usando essa notação, mas a gente está no fundo usando o algoritmo da divisão, então por isso que aparece essa divisão aí do número menor por um maior. No final, vamos reunir estes números que apareceram aqui, os restos, nesta ordem de trás para frente. 3, 4, 1, 2. A base 5. Se a gente não errou conta, isso tem que dar 482. Para conferir essa conta aí, o que é que você faz? 3, 4, 1, 2 na base 5 deve representar o número 3 vezes 5 ao cubo, mais 4 vezes 5 ao quadrado, mais 1 vezes 5 elevado a 1, mais 2. Dá 482 aí? 5 ao cubo vezes 3, mais 5 ao quadrado vezes 4, mais 5 ao cubo, 125 vezes 3, 375. 4 vezes 25 dá 100, né? Então vai para 475. Não é isso? Mais 5, 480, mais 2, 482. Ok? Tá certo.
Então você faz isso para qualquer base, certo? Não tem diferença nenhuma. O 5 ali for só um número aleatório. É claro que por finalidade de conta, a gente colocou um número pequeno, mas poderia ser qualquer número. Se quiser fazer na base 314, a base, pode fazer. Agora, você precisa inicialmente colocar alguns símbolos diferentes, porque você não vai ter, se vai ter 314, vai ter 314 restos diferentes, né? Aí você precisaria de símbolos, 314 símbolos diferentes para colocar esses restos. Bom, um exemplo de uma base que a gente está mais interessado hoje em dia, que é a base 2. Vou pegar esse mesmo número aí, gostei dele. 482. Como é que ele fica na base 2? Base 2 é uma base importante, né, devido à questão da informática, né, a linguagem do computador toda na base 2, mas do ponto de vista prático para a gente é uma base que é boa também de trabalhar, porque a divisão por 2 é mais fácil de fazer. Então, 482, vamos lá, divide por 2, 241, sobra 0, divide por 2, 120, resto 1, divide por 2, 60, resto 0, divide por 2, 30, resto 0, divide por 2, 15, resto 0, divide por 2, 7, resto 1, divide por 2, 3, resto 1, divide por 2, dá 1, resto 1. Este 1 aqui final, ele já na verdade vai ser o próximo resto, né? Mas apenas para completar aqui a escadinha, vamos dividir por 2 para encontrar o quociente 0 e o resto o próprio 1. Logo, colocando a resposta já aqui em cima, este último 1 que a gente encontrou aqui, ó, ele é o primeiro 1 que vai aparecer aqui. Ó. 1, aí depois 1, depois 1, depois 1. São os 4 restos 1s que apareceram aqui, ó, finais. Agora vem 0, 0, 0, 3 zeros seguidos. Depois 1 de novo, depois 0. É isso? Lembrando que você pega de trás para frente, né? O resto, o primeiro. Se você fazer a continha aí, seria o quê? Quantos dígitos tem aqui? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, isso aqui seria 2 elevado a 8, mais 2 elevado a 7, mais 2 elevado a 6, mais 2 elevado a 5. Aí vai vir 0, 0, 0. Não vai contribuir em nada. O próximo seria o 2 elevado a 1, que é 2. Excluir aqui os zeros da conta. Aí fazendo essa conta aí tem que dar 432. Espero que dê. Só daria errado se você fez a conta errada aqui na conta da divisão, né? Então, esta forma em escada que a gente está fazendo aqui nessas divisões sucessivas é você aplicando o algoritmo da divisão sucessivamente e meio que substituindo ali. Só que ele fica mais organizado, né? Aqui está dizendo, por exemplo, nessa primeira parte, que 482 é igual a 2 vezes 241 mais 0. Só que o 241 ele é igual a 120 vezes 2 mais 1. Só que o 120 ele é igual a 60 vezes 2 mais 0. E assim por diante. Então, você aplicando aquela mesma coisa que a gente fez ali em linhas, né? Mas de uma maneira que fica organizado de forma mais prática.
Tranquilo? Tudo bem. Bom, a gente sabe somar na mão? Espero que sim, né? Pelo menos a pergunta é melhor assim, a gente ainda sabe, né? Fazer conta, porque, claro, né? Fazer conta é algo que a gente aprende muito cedo, mas assim, com o avanço de tecnologia, de calculadora nem tanto, porque ninguém não é calculadora, né? A gente já tinha calculadora, é muito antiga a calculadora, mas ninguém sai de casa com calculadora no bolso, né? Então, enfim, mas especialmente com o celular e tal, a gente faz, quase a gente não faz mais contas na mão, né? Então, claro que os algoritmos começam a ficar esquecidos na mente, porque algoritmo é algo que você meio que decora e você mantém ele guardado na memória a vida toda se você estiver fazendo uso. Se você não estiver fazendo uso, você esquece porque não é algo que você realmente aprendeu, porque você não se preocupou exatamente no funcionamento do algoritmo, por que ele funciona, mas apenas em repetir, né? Visto que a gente aprende isso muito cedo. A gente aprende isso numa fase que não daria para você entender por que funciona o algoritmo. E só que passa-se muito tempo e a gente acaba percebendo que a gente nunca aprendeu por que funciona o algoritmo, né? Por que o algoritmo, aquela maneira de somar que a gente usa, funciona daquele jeito? Ou de subtrair, ou de multiplicar e tal, né? Então o que a gente vai fazer agora é isso. A gente quer aprender agora como é que faz operações com números em outras bases, que não seja a base 10. Só que, claro, assim como a gente fez aqui esse começo, mostrando que essa ideia de pegar os restos da divisão é o que é feito para você representar o 432 na base 10, ou seja, entender o procedimento na base 10 para depois levar, né, esse conhecimento para uma base diferente de 10. A gente precisa também entender os algoritmos aí das operações na base 10 para poder entender ele em outra base, ou estender ou adaptar o que for em outra base. Então é isso que a gente vai fazer agora. Fazer continha de somar. Certo? Recordar e viver, né? Pega um número aí qualquer. Por alguma razão estou com esse 482 na cabeça aqui. Vou botar ele de novo. Aí vou botar um pouquinho maior aqui, botar um 0. Tá bom aí. Depois vou jogar esse milhar aqui no bicho. Jogo de bicho, ver se dá. Tô com esse número na cabeça aí. Aí a gente vai somar com outro número. Só que eu vou colocar escrito assim. Aqui na frente, né? 300 e 0 aqui. Pode ser isso. Vou mudar aqui, botar um 8 aqui, aumentar um pouco. Eu vou botar 5. 4.820 somado com 385. Bom, primeiro de tudo é que você não precisa escrever naquele padrão de somar para você somar. Não precisa fazer o algoritmo para você somar e encontrar o resultado escrito no padrão da base 10. É só você traduzir as coisas para o padrão que estava lá e depois você usar o seu conhecimento de operações com potências. Porque, na verdade, tudo que você está fazendo aí é reunir daquele padrão, né, de número vezes potência de 10. Número vezes potência de 10, número vezes potência de 10. Então, se a gente fizer isso, seguir essa ideia, ficaria algo assim. Ó. O 4.882 ficaria 4 vezes 10 a quarta, né? Ou a quarta não, a terceira, né? Mais 8 vezes 10 ao quadrado, mais 2 vezes 10 elevado a 1. E esse zero aí que está multiplicando 10 elevado a 0. Esse é o primeiro número. Aí está somando ele com este número. 3 vezes 10 ao quadrado,
mais 8 vezes 10 elevado a 1, mais 5 vezes 10 elevado a 0. A soma é essa. A soma é essa. Transcrevendo aí os símbolos para esse padrão de escrita. Então, o que a gente vai fazer é juntar os números que dá para a gente juntar, usando propriedade de potência, mas mantendo o padrão de escrita final que a gente quer. Por exemplo, a gente vai somar, a gente pode somar aqui, né, digamos, não tem problema, né, digamos assim, somar o 4 vezes 10 ao cubo com o 3 vezes 10 ao quadrado. Claro, não tem problema somar, mas por falta da potência de 10 ali terem expoentes diferentes, um é 3, outro é 2, você não vai conseguir somar e ter como resultado um número vezes uma potência de 10 só. Então, não é conveniente fazer essa soma. Então, é aquela ideia de juntar os termos semelhantes, assim, que no caso aqui seriam potências com o mesmo expoente. Então, a gente vai somar aqui esse 8, por exemplo, este 8 vezes 10 ao quadrado, com este 3 vezes 10 ao quadrado, porque ambos têm ali 10 ao quadrado. O 10 elevado a 1 aqui, com esse 10 elevado a 1 aqui. O 10 elevado a 0 aqui, esse 5 elevado a 0. E tal, os parezinhos. Então, por exemplo, no caso do 10 elevado a 0, juntando esses dois, este e este, ali em vermelho, você está fazendo exatamente isso. Ó. 0 vezes 10 elevado a 0 mais 5 vezes 10 elevado a 0. Pela propriedade distributiva, isso é 0 mais 5 vezes o 10 elevado a 0. É o famoso colocar em evidência ali. Aí juntou. Vamos juntar os que tem 1. 10 elevado a 1. Aí vamos ficar com 2 de um, 8 do outro. Vamos juntar os que tem 2 no expoente. Temos 8 de um, 3 do outro. E os que tem 3, tem apenas um número aqui, que é esse 4. Então, você reuniu aí as potências, está em ordem, beleza. Mas só que você percebe que está fugindo do padrão que você quer, porque, por exemplo, no 10 ao quadrado, você tem ali 8 mais 3, que é 11. 11 não tem como ser o resto da divisão de um número por 10. Não existe um algarismo que represente o 11 nessa situação, e nem precisa. Então, o que é que você faz? Você readapta. Mesma coisa para o 2 mais 8, que é 10 que está ali. E aí você faz o seguinte para essas situações. Por exemplo, 2 mais 8 é 10. Então, ficamos aqui com 10 vezes 10 elevado a 1. 10 vezes 10 é 10 ao quadrado, certo? Mas apenas por uma questão de futura, eu vou escrever esse 8 mais 2 de 10 como sendo 10 mais 0. Assim. Vezes 10 elevado a 1. De modo que você vai ficar, na verdade, assim. 10 ao quadrado e 0 vezes 10 elevado a 1. Estou colocando esse 0 vezes 10 elevado a 1 aí, que dá 0, apenas para a gente, já pensando no futuro, não esvaziar, porque fique já explícito qual é o elemento da casa correspondente à potência 10 elevado a 1. Já que, quando a gente multiplicou aqui 10 por 10 deu 10 ao quadrado, então este elemento aqui, que na verdade é 1 vezes 10 ao quadrado, ele vai para a casa correspondente, né, a coluna correspondente à potência 10 ao quadrado. É isso? Então aqui, eu vou fazer logo aqui o 5, em vez de 10 elevado a 0, que não tem mais o que fazer. E o 8 mais 3, do 10 ao quadrado, que é 11. Como é 11 e nossa base é 10, para agrupar em potências de 10, eu separo esse meu 11 como sendo 10 mais 1. 10 mais 1 vezes 10 ao quadrado. Repetindo aqui de novo. Aí 10 vezes 10 ao quadrado dá 10 ao cubo, que eu vou escrever como 1 vezes 10 ao cubo. Temos aqui ainda 1 vezes 10 ao quadrado.
né? Eu fiz aqui distributiva, ó, 10 vezes 10 ao quadrado, 10 ao cubo, escrevi já. E agora 1 vezes 10 ao quadrado. Aí esse 1 vezes 10 ao quadrado daí, somado com esse 1 vezes 10 ao quadrado do outro, vai dar 2 10 ao quadrado. Mais 1. Confere? E aí o zero que eu inseri ali apenas para completar a lista, para não ficar faltando nenhum expoente, é mais 5 vezes 10 elevado a zero. Por último, temos apenas um único problema aqui a ser solucionado, é só juntar ali as potências 3, expoente 3. Qual parte? Foi esse 2 mais 8, que é 10, né? Aí 10 vezes 10, 10 ao quadrado. É isso? 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Aí o que eu disse foi que o 10 ao quadrado está aqui já, ó, o 10 ao quadrado. Aí o que eu falei foi, eu vou inserir aqui 0 vezes 10 elevado a 1, que é 0, né? Porque não sobrou nenhum número multiplicando 10 elevado a 1 agora. É para completar a lista com todos os expoentes, aí eu inseri esse 0 aí, só para poder completar a lista. Para que fique claro depois qual vai ser o número. E aqui para o 11 eu fiz a mesma ideia. 8 mais 3, 11, separei como 10 mais 1 e fiz distributivo. Aí 10 vezes 10 ao quadrado, 10 ao cubo, que está aparecendo aqui. 1 vezes 10 ao quadrado, vai juntar com esse 1 vezes 10 ao quadrado que está circulado e vira 2 vezes 10 ao quadrado. E o resto foi repetir. E para encerrar tudo, vamos juntar agora o que tem 10 ao cubo, que é 4 mais 1. 4 mais 1, 5. 5, 10 ao cubo, mais 2 vezes 10 ao quadrado, 0 vezes 10 elevado a 1, 5 vezes 10 elevado a 0. Então, está feita a soma, usando propriedades, né, de aritméticas, e escrito de tal maneira que a gente percebe que na notação, né, na convenção da representação na base 10, isso vai resultar no número 5, 2, 0, 5. Na base 10, né? Vou até enfatizar aqui que é na base 10, colocando assim. 5.205. Beleza? Então a soma poderia ser feita assim, porque somar é usar a propriedade de adição. Né? Usando as propriedades de adição. A gente estabeleceu lá, aqui, por exemplo, em caso de números naturais mesmo. Né? Nesse caso. As propriedades de números naturais, você chegaria nesta soma aqui, mas agora você simplesmente representou o número, fez de tal forma para poder ter uma representação dele equivalente às originais. A mesma situação ali, né? Que é ambos na base de 10. Claro que na prática a gente não faz assim. Porém, na verdade a gente faz assim. Mas talvez a gente não perceba quem está fazendo assim. Como é que a gente faz na prática? 4820, 4820, somando com 385. Aí, primeira coisa, a gente vai, nossa professora lá vai falar para a gente, ó, tem que colocar aqui unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Tem que colocar assim? Não. É bom colocar assim? Sim. Por quê? Porque, na verdade, quando você está escrevendo aqui, o que você está enxergando por trás é este 4, ele não é 4, não é o número 4, ele é 4 vezes 10 ao cubo. Este 8, ele não é 8, é 8 vezes 10 ao quadrado. E este 2 é 8 vezes 10 a 1. Este 0 é 0 vezes 10 elevado a 0. Mesma coisa aqui embaixo. Vou ter um mais aqui, né? Então, como você vai agrupar potências com
só vai poder, né, digamos assim, agrupar potências de mesmo expoente, de modo a ter uma potência só no final, você coloca os que têm potências de mesmo expoente juntos, porque fica mais fácil de você identificar. Segue um padrão, né, ali de organização. E vamos somar. Aí você soma 5 não, começando pelo de cima, né? 0 vezes 10 ali, elevado a 0, mais 5, vai dar 5. 0 mais 5, 5, né? 5 vezes o 10 elevado a 0 lá. Ok, já resolveu ali o problema do zero. Aí vem para o outro. 2 vezes 10 mais 8 vezes 10, isso vai dar 10 vezes 10. Que vai dar 10 vezes 10, 10 ao quadrado. Só que 10 ao quadrado não vai aparecer aqui. Como a coluna correspondente à potência de 10 ao quadrado é essa, aí é aquela situação. 10 ao quadrado. Como é que a gente vai aparecer esse 10 ao quadrado? É colocando um zero aqui, que não pode ficar vazio, né? E o 10 ao quadrado vai ficar aqui. Na verdade, a gente coloca em cima, né? Que é aquele famoso sobe 1, né? Vai 1, né? 8 mais 2, 10, aí coloca o 0 e vai 1. Então, esse vai 1 aí é porque quando você somou, completou o 10 ali, você agora tem uma potência com uma unidade a mais do expoente, né? Da base 10. Então, consequentemente, aquele algarismo ele vai para a coluna correspondente imediatamente à esquerda dele, né? Que é quando aumentou em uma unidade o expoente. Então, aquele 1 que foi lá, porque não foi 1, porque foi 100, né? A conta deu 100, né? Você está pegando 100, então você está indo lá para agora, vai somar as coisas que são múltiplas de 100. 100 mais 8 vezes 100 mais 3 vezes 100. Então, você vai ter agora 8 mais 1, 9. 9 mais 3, 12. O que é que você faz? 12. Só que 12, na base 10, você vai separar colocando 2 com o 10 ao quadrado. E esse 10 que sobrou, né? 10 mais 2 de 12. Esse 10, quando somar com 10 ao quadrado, dá 10 ao cubo. Esse 10 ao cubo que está sobrando aqui, que não está vindo, é 1 vezes 10 ao cubo, que você está aqui elevando 1 para cima, né? Sobe 1. E por último ali, 4 mais 1, 5. 5 vezes 10 ao cubo. Então, se você chegar aqui, apagar esses 10 aqui tudo, é o que a gente faz na prática, certo? As potências de 10 que estão aí, eu coloquei porque para você entender o que está sendo feito lá, né? Então, aquilo ali funciona porque você está organizando conforme essas potências de 10, desta maneira. Então, esse vai 1, essa situação toda, aí é só você analisar a questão da multiplicação correspondente ali do número que ultrapassa 10 por 10. Se ultrapassa 10, você quebra ele como sendo 10 mais a diferença que falta para chegar no número. Você percebe que este 10 multiplicado pelo 10 elevado a alguma coisa ali vai corresponder a um 10 com expoente a mais. Consequentemente, uma unidade, né, a mais. Então, ele vai para a coluna correspondente, vai se juntar com aqueles que estão fazendo o produto com 10 elevado ao mesmo expoente. Certo? Aí, entendendo essa estrutura assim, da soma, por exemplo, é claro que você pode replicar essas ideias para outras operações, entender o algoritmo baseado na ideia de que o número representa essas multiplicações por 10, né, cada algoritmo ali. Mas entendendo isso, você consegue fazer a operação para qualquer base. E qual vai ser a diferença se a gente está operando, somando números escritos na base 10, ou números escritos na base 5, ou na base 2, ou na base 16, o que é que vai mudar aqui no algoritmo de fazer a conta? Nada. Não muda nada. O que muda é você interpretar corretamente, não confundir, por exemplo, pelo fato de estar acostumado a fazer apenas representações na base 10. Então, não existir esse tipo de confusão. Por exemplo,
Se eu estou falando de base 5 ali, né? Estou falando de base 5. Quanto é que dá? Imagina que está aqui na base 5. Que a gente tivesse só 5 dedos na mão e decidisse que ia fazer uma base 5, historicamente. A gente ia somar aqui 3 mais 2, ia dar o quê? O que é que eu escrevo aqui no final? Se nosso mundo é base 5. Se nosso mundo é base 5, não precisa ficar colocando aqui base 5 aqui, né? Porque nosso mundo é base 5, então... Assim como a gente não coloca para base 10, nosso mundo fosse base 5, fosse aquele negócio da Marvel, que tem os universos paralelos aí tem o Homem-Aranha que vive no universo que a base é 5. 3 mais 5 dá? Ou 3 mais 2, né? 3 mais 2 dá 5, né? 3 mais 2 dá 5. Só que 5, nesse universo onde a base é 5, é um zero. Não é isso? Quanto é 5 na base 5? O número 5 escrito na base 5. É um zero? Quanto é 2 na base... Quanto é 2 na base 2? Quanto é 3 na base 3? Quanto é 4 na base 4? Quanto é 5? 5 na base 5? Quanto é 6 na base 6? Quanto é 7 na base 7? Quanto é 10 na base 10? Todo número escrito na base, onde ele é a própria base, vai ser sempre um zero. Um zero. Então tá aí, por exemplo, a razão da gente ver facilidade em operar com 10, com o número 10, e pode achar difícil outros números. Mas não é porque o número 10 é um número especial, não é porque, tipo, porque eu tenho 10 dedos, é fácil porque eu conto nos dedos. Só se foi isso, né? Mas não é porque o número é especial, porque a base sendo 10, a operação com qualquer potência de 10 será sempre fácil. Se a base for 5, a operação com qualquer potência de 5 será fácil. Porque o 5 vai ter essa representação. Então, se você quer pegar aqui 3 vezes 5, 3 vezes 5, é isso aí. Como é que a gente multiplicaria aqui se fosse na nossa notação comum? Tá? Nosso professor ensina assim, né? Multiplicar por... Se não for nosso professor, vai ser nosso professor de cursinho que gosta de inventar essas. Multiplicar por 10, você bota um zero, é só botar um zero a mais na frente. For 100, bota 2 zeros. Se for 1000, bota 3 zeros. Ou dividir, corta um zero. Não tem essas coisas. Mas se você for multiplicar por 5 dentro da base 5, é colocar um zero na frente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porque se você multiplica por 5, onde 5 é a base, na descrição do número aqui, em função da base 5 de potências, cada expoente aumentou uma unidade. Não é isso? Por exemplo, fica mais claro, ó. Pega nosso famoso 482 ali. Aí, aqui imaginando ele na base 10, ou qualquer base que dê para escrever, e multiplica por 10. Só que o 482, ele, novamente, é 4 vezes 10 ao quadrado, 8 vezes 10 elevado a 1, 2 vezes 10 elevado a 0. Se você pega isso e multiplica por 10, que é o 10 elevado a 1, você vai ficar com esse 4, em vez de ficar multiplicando 10 ao quadrado, ele vai ficar multiplicando 10 ao cubo, aumentar 1. O 8, em vez de multiplicar 10 elevado a 1, vai multiplicar 10 elevado a 2. E o 2, em vez de multiplicar 10 elevado a 0, vai multiplicar 10 elevado a 1. Aí, como não tem nenhum número multiplicando 10 a menos 1, ou seja, é 0 na verdade, né? Então, vezes 10 elevado a 1, o número que vai multiplicar o 10 elevado a 0 agora é o próprio 0. Ele não aparecia antes porque não precisa, né? Mas para completar ali, né? A sequência até 0. Então, consequentemente, vai aparecer os mesmos dígitos, 482, porém, cada um deles, os 3 originais, cada um deles foi deslocado uma casa na nomenclatura para a esquerda, porque agora a potência de 10 que aparece junto com eles tem um expoente a mais. E aí esse 0 que teoricamente estaria com o menos 1, estaria depois da vírgula ali, né? Ele passa para assumir a casa do 10 elevado a 0, né? Da unidade.
Então, por isso que vai aparecer os mesmos números com um zero mais. Se fosse no lugar do 10 aqui, um 10 ao cubo, então agora os expoentes dos 10 que aparecem ali, das potências de 10, vão aumentar 3 unidades. Quer dizer que ele vai deslocar de posição na representação 3 casas para a esquerda. E os 3 números que apareceriam depois da vírgula cada um vai aumentar 3 também, né? Então vão completar ali a primeira, segunda e terceira casa, né? Da direita para a esquerda, na vírgula, né? Da unidade, dezena e centena, digamos assim. Certo? E aí por diante. Se o número fosse inteiro, seriam 3 zeros, né? A mais. Então, só que, beleza, isso aqui todo mundo sabe da escola, mas a questão não é exatamente multiplicar por 10 na base 10. É você perceber que é multiplicar por b na base b. Multiplicar por b na base b, ou b ao quadrado na base b, ou b ao cubo na base b, é a mesma coisa do que a gente faz, o sentimento de facilidade que a gente tem de multiplicar por 10, fazer conta com 10. Certo? É aquela história que a gente estava discutindo na aula passada, da base 2, né? Que estava falando do celular, por exemplo, as unidades serem o mega, o giga, o mega, quilo, serem 1024, enquanto os correspondentes fora da computação, digamos assim, é 1000, né? Tipo, quilograma, 1000 gramas, né? Aí, lá é 1024, porque a base é 2, então fica o mais próximo ali para ter uma potência de 2 é 2 elevado a 10, que é 1024. Que é 1024. Só que a gente, mesmo sabendo que é 1024, a gente fica dizendo, ou as empresas ficam dizendo que é 1000. Não é porque quer necessariamente fazer propaganda enganosa, porque não vale nem a pena fazer, né? Porque está dizendo que tem menos do que tem, né? É uma propaganda, seria uma propaganda negativa, né? É melhor dizer que tinha mais, né? Fazer uma propaganda enganosa, mas porque é mais fácil você imaginar ali a quantidade, para quem está acostumado com a base 10. Né? Então, 1000, mesmo sendo menos, é mais fácil fazer a conta. Então, diz que é 1000. Aproximadamente 1000 mesmo. E pronto. Certo? Mas o que eu estou querendo dizer é isso. Aqui não é do número 10 em si, certo? Não é o do x aqui, de algarismos romanos. Essa quantidade que faz a conta ser simples. A conta ser simples. É da escolha da base. Né? Se a base fosse 7, multiplicar por 7 era bom. Multiplicar por 10, não. Né? Beleza? Deu para entender isso, né? Vamos fazer, então, continha de novo. Só que agora em outra base. Vou fazer uma conta na base 5, outra na base 2. Tá bom. Vamos pegar aqui números quaisquer. 3. Aqui é a base 5 primeiro. 3, 0, 4, 1, 2. Vou colocar aqui do lado aqui grande, que eu não deixei espaço. Para não ter que colocar aquele parênteses, eu vou colocar aqui do lado, certo? Lembrando aqui que é base 5. A gente vai pegar esse número e vai somar com o número, por exemplo, 1, 3, 0, 4. Como é que a gente vai fazer isso? Igual a gente faria se fosse base 10, com o ajuste necessário. Qual é o ajuste? Nessa conta aqui da base 10 que eu te fiz, aqui, 0 mais 5 é 5, ok. Vou lá embaixo. Aí quando chegamos aqui, 2 mais 8, 10. Aí quando chegou no 10, colocamos o 0 embaixo, subiu 1. Por quê? Porque o 10, na base 10, é um 0. Mas a base ali é 5, então o 1, 0 é o 5. Isso quer dizer que se a conta der 5, você coloca 0 e sobe 1. Porque é o 5 ali. Certo? Se der 6, como é 6 na base 5? 1, 1. É isso? Então você repete o 1 e sobe o outro 1. Esse outro 1, ele está numa classe, né, de potência com um expoente a mais. Por isso que ele vai para outra coluna. Por isso que ele sobe lá, né? Sobe pela organização, mas ele está lá no bolo, né?
não tem preferência. É três parcelas, né? Distinguíveis na soma. Mas ele aumentou o expoente da base correspondente e, consequentemente, ele vai agrupar naquele outro grupo, e não do anterior. Beleza? É só fazer essa adaptação. Vamos lá. 2 mais 4. 6. 6 na base 5. Isso aqui é 6 na base 5. Ó. 5. Isso aqui é o número 6. Né? Que é 1 vezes 5 elevado a 1 mais 1 vezes 5 elevado a 0. Então fica... É como se eu estivesse quebrando o 6 como sendo 5 mais 1. 5 mais 1. Então, o 1 fica na unidade e esse 5 sobrando, ele vai juntar aqui com os números que estão multiplicando 5. Ou seja, por isso que vem esse 1 para cima. 1 mais 1, 2. 2 mais 0, 2. Tem o que fazer. É 2 mesmo, a base é 5, fica aí assim mesmo. Agora vamos para 4 mais 3, que é 7. Como é o 7? 1, 2, né? Opa, que é 7, né? 6 mais 1. Aí, coloco o 2, sobe o 1. 1 mais 0 mais 1, 2. E 3 mais 0, que tem o 3 aqui. Tem o 0 ali, né? Eu estava até comentando com a turma da tarde, né? Que a professora da gente na escola, inclusive, não manda nem te somar com esse 0 aqui, né? Ela fala assim, desce o 3, né? Baixa o 3. Soma aqui, soma aqui, soma aqui, depois baixa o 3. Baixa o 3, o 3 tá somando com 0 ali, né? Não é baixar o 3, não tem isso, né? Parece que é ensinado de uma maneira para você não entender o que está por trás, né? Tipo assim, é um mágico ele fazendo um truque, mas você não pode descobrir qual é o truque de jeito nenhum, né? Você ficar entretido com a mágica. Fica parece faltando dificuldade para você entender o que está sendo feito. Beleza, então base 2, base 5, tudo igual. Vou fazer mais um aqui na base de soma, mas na base 2, que é a nossa base popular de hoje em dia. Na base 2, aí eu encho de aqui de 1s e zeros. A base 2 é legal porque a conta é bem rapidinha de fazer, né? É só somar 1 com 0, ou então 1 com 1, ou então 0 com 0. Só tem 3 somas possíveis, né? Oi? Hã? Base 2. Como é? Uhum. Álgebra booleana, né? É a mesma coisa da ideia de álgebra booleana. Falando assim. Booleana. B-O-O. Dá para interpretar assim. Bom, na base 2, como eu falei, vai ser a mesma ideia, né? Agora com a base é 2. A facilidade da conta é até um pouco maior, porque são poucas contas, mas aí quando a gente perceber que vai somar e der 2, por exemplo, lembrar que o 2 na base 2 é um 0 do mesmo jeito. Então vai descer, vai ficar o 0 e vai subir o 1 igualzinho. Então, vamos lá. 0 mais 1 aqui dá 1. Outra coisa, a ideia de você começar da direita para a esquerda é porque se você começar da esquerda para a direita, a organização das potências vai ficar totalmente bagunçado. Não vai dar não vai ser prático. Poderia, mas não seria muito prático. Daria mais trabalho, porque iria desorganizar, porque se uma soma dá maior do que a base, como está vendo aqui, essa parte de diferença precisa ser separada.
tipo assim, a base é 10 e a soma deu 12, então separa como 10 mais 2. Esse 10 que separou vai juntar com outro 10, vai virar uma potência maior. Por virar uma potência maior, ele vai ser correspondente à coluna da esquerda. Então, essas somas maiores, eles sempre vão afetar a coluna da esquerda. Então, se você começar da direita, ou começar da esquerda mesmo, quer dizer, você vai perder essa questão. Né? Toda vez que der uma soma maior, você faz uma conta aqui, mas quando der uma soma maior, você tem que voltar para o que você acabou de fazer, para compensar, né? Porque acabou de misturar. Enfim, daria para fazer, daria, mas não seria um algoritmo ruim. Porque você eventualmente teria que estar fazendo a conta duas vezes, a mesma coluna, digamos assim, né? Então, 0 mais 1 é 1, 0 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 0, 1 mais 0 é 0, 1 mais 1 é 0, sobe 1. É isso? Ele regalou o olho aqui. 1 mais 1 não é 0, não? 1 mais 1... Pô, eu botei 0 aqui, não foi? Ah, entendi isso. Acho que eu tava falando e botando outra coisa. 1 mais 1 dá 0, sobe 1. 1 mais 0 mais 1 vai dar 0, sobe 1 de novo. Aí 1 mais 1 dá 0 sobre 1. 1 mais 1 dá 0 sobre 1. 1 mais 1 dá 0 sobre 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. 1 mais 0 dá 1. Agora entendi o que você estava falando, que eu estava escrevendo uma coisa falando outra. Pronto, então as somas são bem parecidas, não tem mudança nenhuma. O algoritmo funciona, né? Assim como da subtração, da multiplicação, da divisão, todos funcionam independente da base. É só a questão do costume, pode ter uma dificuldade ali maior, né, o começo, e da adequação ali e tal, né, com relação a escrever o número na base mesmo, né, que às vezes não está muito claro para a gente qual é a representação dele naquela base. Então pode dificultar. Mas é a mesma ideia. Isso. Não entendi. É porque, aí, nesse caso aí não tem como dar 3, não, né? Ah, soma mais do que um? Soma mais de uma soma, né? Não, mas se você vai somar 1 mais 2 na base 2, você não vai escrever assim, você vai escrever assim. Isso aqui que é o 2, né? Aí vai ficar assim, né? Mas se fosse mais parcelas, de modo que você tivesse ali mais uns e a soma desse 2, é a mesma coisa. Tipo assim, você está somando 3 números ali na base 10. Você somou e de repente deu 23. O que é que você faz? Não, tipo, pensa na base 10, assim, tá somando, aí apareceu assim, por exemplo, deixa eu ver aqui, 105, aí somando com 204, somando com 3, 8, somando com 405 de novo. Aí o primeiro aqui, 5 mais 5, que dá 10, mais 12, 22. O que você faz? 2 e 2. Oi? É porque passa de 2 vezes 10, né? Mas é a mesma ideia. Você tem ali 22, né? 22. A base não é 10. Tudo está fazendo é colocando em função do 10. Então é 2 vezes o 10 mais 2. Então esse 2 que ficou aqui, o meu azar ficou que ele deu 22, né? Deixa eu trocar esse 8 por um 9. Para não ficar o mesmo número, né? Vai ficar um 23, certo? Então, esse 3 que ficou aqui embaixo é porque o 23 que apareceu lá era 2 vezes 10 mais 3.
E esse 2 que subiu é porque você tinha ali 2 vezes 10. E, consequentemente, os números estão multiplicando 10 e que aparece nessa coluna aqui. Subiu 2. Então, em outra base, é a mesma ideia. É só você olhar se o número... quantas vezes a base, né, digamos assim, né, vai aparecer ali. Ou seja, como se fosse o quociente ali, né? A divisão por 10. Certo? Então, se desse 3 na base 2, aí 3 na base 2, você vai escrever 1 vezes 2 mais 1, né? 3 não é 1 vezes... Não, 3 não é 1 vezes 2 mais 1. Então, se você somou ali, deu 3, então vai ficar 1 na coluna que estava original e vai subir 1. Subir 1 porque esse 1 aqui ele vai estar multiplicando uma potência com um expoente a mais do 2, né? Vai corresponder a aumentar, né, o expoente em uma unidade. Então, ele vai para outra coluna. Certo? É a mesma ideia, porque o 3 ele é o 11, digamos assim, né? A notação do 3 na base 2 é a do 11 na base 10. Então, é a mesma ideia. Na base 10 desce 11, você vai botar 1, subir 1. Ou seja, na verdade, é sempre você pensar em... O algoritmo é o mesmo se você sempre traduzir a soma, o número correspondente, para a base que você está trabalhando. Né? Então, se você somou e deu 5, é porque você não pode pensar no 5 assim. Sua base é 2, o seu 5 é o quê? É 2 elevado a 4 mais 1. 2 elevado a 4, não, 2 elevado a 2, que é 4 mais 1. 4 mais 1. 2 elevado a 2, né, que é essa segunda aqui. Então, seu 5 é isso aqui. Né? Aqui é 2 elevado a 0, né? 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2. O 5 tem 3 dígitos na base 2. Né? Então não muda muito. O que muda é que a gente não tem costume, na verdade, de fazer essas contas, mas as regrinhas, a maneira de operar, ela é a mesma. Certo? Ok. Deixa eu só... fechar aqui um pouquinho.